Imagine um homem que mudou toda uma religião apenas para se divorciar. Um rei que decapitou 2 de suas 6 esposas e transformou a Inglaterra para sempre. Esta é a história de Henrique VIII, o monarca mais controverso da história inglesa, cujos caprichos pessoais moldaram o destino de uma nação inteira. Uma história de poder, paixão, traição e sangue que você jamais esquecerá. No final do século XV, a Inglaterra emergia de décadas de guerra civil, conhecida como a Guerra das Rosas. Os Tudor, uma dinastia relativamente nova, finalmente haviam conquistado estabilidade política após a vitória de Henrique VII na Batalha de Bosworth Field em 1485 d.C. O país respirava aliviado, mas ainda carregava as cicatrizes de um período turbulento onde nobres se matavam pelo trono inglês. Era neste contexto de reconstrução e esperança que nasceria um dos reis mais fascinantes e temidos da história europeia. Henrique Tudor, o futuro Henrique VIII, veio ao mundo em 28 de junho de 1491, depois de Cristo, no suntuoso palácio de Greenwich. Desde o berço, estava destinado a uma vida de luxo e privilégios, mas não necessariamente ao trono inglês. Como segundo filho, sua educação foi cuidadosamente planejada para formar um nobre culto e refinado, capaz de servir a coroa de diversas maneiras. Seus tutores eram os melhores humanistas da época, homens que haviam bebido na fonte do Renascimento italiano e traziam para a Inglaterra as mais avançadas teorias educacionais. O jovem Henrique demonstrava uma inteligência excepcional, dominando com facilidade o latim, o francês, o espanhol e até mesmo um pouco de italiano. Sua paixão pelos estudos teológicos era notável, e muitos acreditavam que seguiria carreira eclesiástica, talvez se tornando um cardeal ou arcebispo influente. Além da educação intelectual refinada, Henrique cresceu como um verdadeiro atleta. Sua estatura impressionante, que chegaria a 1,93 m na idade adulta, combinada com uma força física extraordinária, faziam dele um adversário temível nos torneios medievais. Praticava esgrima, luta, equitação e tiro com arco com maestria que impressionava mesmo os cavaleiros mais experientes da corte. Sua paixão pela música era igualmente intensa. Compunha canções, tocava laúde, cravo e órgão com habilidade profissional. E sua voz potente ecoava pelos corredores dos palácios reais durante saraus e festivais. A combinação de intelecto brilhante, proeza física e talento artístico fazia do jovem Henrique uma figura magnética, capaz de atrair admiração onde quer que aparecesse. Contudo, o destino tinha planos diferentes para este segundo filho. Arthur, o primogênito e herdeiro direto do trono, era um jovem promissor que havia se casado estrategicamente com Catarina de Aragão, filha dos poderosos reis católicos da Espanha. Este casamento representava uma aliança fundamental para a Inglaterra, conectando a ilha às principais potências europeias e garantindo estabilidade política internacional. Mas em 1502 d.C., a tragédia atingiu a família real. Arthur morreu subitamente aos 15 anos de idade, vítima de uma misteriosa doença que os médicos da época não conseguiram identificar ou tratar adequadamente. Sua morte prematura abalou profundamente Henrique VII e toda a corte inglesa. Em questão de semanas, Henrique Tudor passou de segundo filho esquecido para herdeiro direto da coroa inglesa. A transformação foi radical e imediata. Toda a educação que havia recebido precisava ser reajustada para formar não apenas um nobre culto, mas um futuro rei. Novos tutores especializados em questões políticas, militares e diplomáticas foram convocados para completar sua formação. Henrique absorveu rapidamente estas novas responsabilidades, mas a súbita mudança de status também intensificou aspectos problemáticos de sua personalidade que haviam permanecido dormentes durante sua juventude relativamente despreocupada.
Seus primeiros sinais de arrogância e impaciência começaram a se manifestar de forma mais evidente. Sempre havia sido orgulhoso de suas habilidades, mas agora este orgulho se transformava em uma convicção perigosa de sua própria superioridade intelectual e moral. Quando contrariado ou questionado, suas reações se tornavam desproporcionalmente intensas, revelando um temperamento explosivo que preocupava alguns cortesãos mais experientes. Simultaneamente, seu carisma natural se intensificava. Henrique possuía uma presença magnética que preenchia qualquer ambiente onde entrasse. Sua risada era contagiante, sua conversação brilhante e sua capacidade de fazer outras pessoas se sentirem especiais era extraordinária. Nobres, embaixadores estrangeiros e até mesmo servos ficavam genuinamente encantados após conversar com ele. Esta combinação de charme irresistível e temperamento potencialmente perigoso criava uma personalidade complexa e fascinante. Durante seus últimos anos como príncipe herdeiro, Henrique começou a demonstrar sinais da obsessão que marcaria todo o seu reinado. A necessidade desesperada de controlar completamente as pessoas e situações ao seu redor. Quando suas vontades eram atendidas prontamente, era generoso, divertido e inspirador. Quando encontrava resistência, mesmo a mais sutil, sua fúria podia ser aterrorizante. Cortesãos experientes aprenderam rapidamente a interpretar os sinais de mudança em seu humor e a ajustar suas abordagens adequadamente. A educação humanista havia desenvolvido nele uma paixão genuína pela justiça e pela verdade. Mas esta paixão estava sempre filtrada através de sua perspectiva pessoal. Para Henrique, verdade e justiça eram conceitos que deveriam naturalmente coincidir com seus próprios desejos e convicções. Esta característica se tornaria fundamental para compreender as decisões extraordinárias que tomaria como rei, especialmente suas dramáticas rupturas com tradições seculares quando estas contrariavam seus objetivos pessoais. A morte de Henrique VII, em 21 de abril de 1509, depois de Cristo, marcou o início de uma nova era para a Inglaterra. Henrique VIII ascendeu ao trono aos 17 anos de idade, cercado por uma aura de esperança e expectativa que contagiava toda a nação. Sua coroação em Westminster foi um espetáculo grandioso que demonstrava tanto a riqueza crescente da Inglaterra quanto a personalidade extravagante do novo monarca. Multidões entusiasmadas se aglomeravam nas ruas de Londres para vislumbrar o jovem rei, cuja aparência impressionante e energia contagiante prometiam uma monarquia dinâmica e próspera. Apenas algumas semanas após sua coroação, Henrique tomou uma decisão que definiria os primeiros anos de seu reinado e criaria as bases para futuras complicações dramáticas. Casou-se com Catarina de Aragão, a viúva de seu falecido irmão Arthur, numa cerimônia privada, mas simbolicamente poderosa. Esta união não era apenas uma questão romântica, embora Henrique demonstrasse genuína afeição pela nova rainha. Representava fundamentalmente uma manobra política estratégica que consolidava a aliança entre Inglaterra e Espanha, duas potências que precisavam uma da outra para enfrentar as ambições expansionistas da França. Catarina era uma mulher excepcional para os padrões de sua época. Filha de Isabel de Castela e Fernando de Aragão, os famosos reis católicos que haviam expulsado os mouros da Península Ibérica e financiado as expedições de Cristóvão Colombo, ela possuía uma educação refinada e uma inteligência política aguçada que impressionava embaixadores e nobres estrangeiros. Falava fluentemente latim, francês, inglês e naturalmente espanhol, além de possuir conhecimentos sólidos de teologia, filosofia e literatura clássica. Sua devoção religiosa era profunda, mas não fanática, e sua capacidade de navegar nas complexidades da política internacional era notável. O casamento inicialmente trouxe imenso prestígio para Henrique VIII.
A aliança com a Espanha posicionava a Inglaterra como um player importante no tabuleiro político europeu, capaz de influenciar conflitos e negociações continentais. Embaixadores franceses, que anteriormente tratavam os representantes ingleses com condescendência mal disfarçada, agora precisavam ser muito mais cuidadosos e respeitosos em suas comunicações diplomáticas. O próprio imperador Carlos V, sobrinho de Catarina e uma das figuras mais poderosas da Europa, tratava Henrique como um aliado valioso, cujas opiniões mereciam consideração séria. Durante os primeiros anos do reinado, Henrique desfrutou de uma popularidade extraordinária entre seus súditos. Sua juventude, energia e aparente sinceridade contrastavam dramaticamente com a imagem mais austera e calculista de seu predecessor. Organizava festivais suntuosos, torneios espetaculares e celebrações públicas que demonstravam tanto sua generosidade quanto seu gosto por ostentação. Os cofres reais, cuidadosamente enchidos durante o reinado mais econômico de Henrique VII, permitiam este tipo de extravagância sem comprometer seriamente as finanças do reino. A nobreza inglesa respondeu entusiasticamente ao novo estilo de monarquia. Henrique entendia instintivamente a importância de manter os nobres engajados e satisfeitos, oferecendo-lhes oportunidades de participar de seus entretenimentos, competir em seus torneios e brilhar em sua corte. Sua habilidade excepcional em esportes medievais, especialmente torneios de cavalaria, onde frequentemente derrotava adversários muito mais experientes, conquistava a admiração genuína, mesmo daqueles que poderiam ter motivos para invejá-lo. Simultaneamente, começavam a se manifestar os primeiros sinais da pressão que definiria grande parte de seu reinado e de sua vida pessoal. A questão sucessória, embora não ainda crítica devido à juventude do rei, já ocupava as mentes dos conselheiros políticos mais estratégicos. Henrique precisava produzir um herdeiro homem para garantir a continuidade da dinastia Tudor e evitar futuras guerras de sucessão que poderiam devastar novamente a Inglaterra. Esta pressão era intensificada pelas próprias ambições pessoais de Henrique, que sonhava em estabelecer uma dinastia duradoura que ofuscasse as realizações de seus antecessores e rivais contemporâneos. Catarina engravidou várias vezes durante os primeiros anos do casamento, mas estas gestações resultaram consistentemente em abortos espontâneos, natimortos ou crianças que morreram poucos dias após o nascimento. A única exceção foi Maria, nascida em 1516 d.C., que sobreviveu e se tornaria mais tarde uma figura histórica importante. Contudo, para Henrique e para a mentalidade política da época, uma filha não resolvia adequadamente a questão sucessória. Embora Maria pudesse teoricamente herdar o trono, precedentes históricos sugeriam que reinados femininos eram problemáticos e potencialmente instáveis. A pressão psicológica sobre o casal real crescia gradualmente, mas implacavelmente. Henrique começou a interpretar os repetidos insucessos reprodutivos não como simples má sorte ou questões médicas naturais, mas como possíveis sinais de desaprovação divina. Sua educação teológica sólida o levava a buscar explicações espirituais para problemas práticos, uma tendência que se intensificaria dramaticamente nos anos seguintes e culminaria em decisões que transformariam completamente a estrutura religiosa da Inglaterra. A década de 1520 d.C. trouxe mudanças fundamentais na vida pessoal de Henrique VIII que reverberariam através da história inglesa de maneiras que ninguém poderia antever completamente. Foi durante este período que Ana Bolena entrou definitivamente na órbita do rei, transformando o que poderia ter permanecido como mais um caso extraconjugal real numa obsessão que destruiria tradições seculares e redefiniria o próprio conceito de autoridade monárquica na Inglaterra. Ana não possuía a beleza convencional valorizada na época,
mas compensava esta limitação com uma inteligência aguçada, uma personalidade magnética e uma sofisticação cultural que havia adquirido durante anos de educação na corte francesa, reconhecidamente a mais refinada da Europa. Sua habilidade de manter conversações estimulantes sobre literatura, música, teologia e política impressionava genuinamente Henrique, acostumado a ser cercado por cortesãos que raramente ousavam contradizê-lo ou desafiá-lo intelectualmente. Mais crucialmente, Ana possuía uma astúcia política excepcional que a permitia navegar nas complexidades da corte sem se render facilmente aos avanços do rei. Diferentemente das amantes anteriores de Henrique, que haviam aceitado rapidamente os arranjos discretos tradicionalmente oferecidos a mulheres em sua posição, Ana insistiu desde o início que não se contentaria com nada menos que casamento legítimo e reconhecimento como rainha. Esta postura audaciosa simultaneamente frustrou e fascinou Henrique, criando uma dinâmica psicológica que intensificou sua paixão muito além de simples atração física. A obsessão de Henrique por produzir um herdeiro masculino legítimo se combinava perfeitamente com a ambição de Ana de se tornar rainha, criando uma aliança que parecia capaz de superar qualquer obstáculo. Henrique começou a reinterpretar sua situação matrimonial através de lentes teológicas cada vez mais criativas, argumentando que seu casamento com Catarina havia sido fundamentalmente inválido desde o início, porque ela tinha sido previamente casada com seu irmão Arthur. Citava passagens bíblicas, especialmente do Levítico, que proibiam homens de se casarem com as viúvas de seus irmãos, interpretando os repetidos insucessos reprodutivos do casal como evidência clara da desaprovação divina. Estes argumentos teológicos eram reforçados por uma equipe crescente de eruditos e clérigos que Henrique havia conseguido convencer ou intimidar a apoiar sua interpretação das Escrituras. Contudo, a situação se complicava dramaticamente devido às implicações políticas internacionais de qualquer anulação matrimonial. Catarina não era apenas a esposa de Henrique, mas também a tia do imperador Carlos V, uma das figuras mais poderosas da Europa cristã. Qualquer desrespeito público a ela seria inevitavelmente interpretado como um insulto direto ao imperador e à própria Espanha, com consequências diplomáticas e potencialmente militares que poderiam ser catastróficas para a Inglaterra. Mais problemático ainda era o fato de que o Papa, única autoridade reconhecida capaz de anular casamentos reais cristãos, encontrava-se numa posição política extremamente delicada em relação ao imperador Carlos V. O saque de Roma pelas tropas imperiais em 1527, depois de Cristo, havia demonstrado brutalmente a vulnerabilidade do papado diante do poder temporal do imperador. Clemente VII, o papa da época, simplesmente não podia arriscar antagonizar Carlos V, concedendo uma anulação que humilharia publicamente a tia do imperador, independentemente dos méritos teológicos dos argumentos apresentados por Henrique. Durante mais de 6 anos, Henrique tentou todas as manobras diplomáticas, legais e teológicas imagináveis para conseguir a anulação desejada. Enviou embaixadores especiais a Roma, financiou estudos teológicos elaborados, pressionou universidades europeias para apoiar sua interpretação das Escrituras e até mesmo considerou possibilidades de negociação política que poderiam beneficiar o papado em outras questões. Todos estes esforços se mostraram infrutíferos diante da realidade política fundamental. O Papa simplesmente não podia conceder a anulação sem arriscar consequências devastadoras para toda a Igreja Católica. A frustração crescente de Henrique gradualmente se transformou numa fúria fria e calculada, que começou a questionar não apenas a decisão específica do Papa, mas a própria legitimidade da autoridade papal sobre assuntos ingleses. Assessores influentes como Thomas Cranmer e Thomas Cromwell
começaram a explorar precedentes históricos e argumentos legais que poderiam justificar uma ruptura completa com Roma, apresentando ao rei possibilidades que inicialmente pareciam impensáveis, mas que gradualmente adquiriam lógica interna convincente. Em 1532 d.C., Henrique finalmente tomou a decisão que mudaria para sempre o curso da história inglesa e europeia. Rompeu formalmente com Roma e declarou-se chefe supremo da Igreja na Inglaterra, estabelecendo uma nova estrutura religiosa que colocava a autoridade monárquica acima da autoridade papal em todos os assuntos relacionados à Inglaterra. Esta decisão não foi meramente impulsiva ou emocional, mas representou uma revolução administrativa e teológica cuidadosamente planejada que redefiniu fundamentalmente a relação entre poder temporal e espiritual no reino inglês. A criação da Igreja Anglicana permitiu a Henrique finalmente conseguir a anulação de seu casamento com Catarina e se casar legitimamente com Ana Bolena. Mas as consequências desta decisão se estenderiam muito além de suas necessidades matrimoniais imediatas. O casamento secreto entre Henrique VIII e Ana Bolena em novembro de 1532 d.C., seguido pela cerimônia oficial em maio do ano seguinte, representou o culminar de uma das mais dramáticas transformações políticas e religiosas da história europeia. Ana, agora coroada rainha da Inglaterra numa cerimônia suntuosa em Westminster, parecia ter conquistado tudo pelo que havia lutado durante anos de maquinações cuidadosas e resistência estratégica aos avanços do rei. Sua gravidez, evidente durante a coroação, alimentava esperanças intensas de que finalmente produziria o herdeiro masculino pelo qual Henrique havia arriscado tanto e transformado completamente a estrutura religiosa de seu reino. Contudo, o destino tinha preparado uma ironia cruel que revelaria aspectos cada vez mais sombrios da personalidade real. Em 7 de setembro de 1533 d.C., Ana deu à luz não o príncipe ansiosamente esperado, mas uma menina que seria batizada Elizabeth. Embora a criança fosse evidentemente saudável e inteligente, seu gênero representava uma decepção devastadora para Henrique, que havia interpretado sua paixão por Ana e os sucessos iniciais de sua ruptura com Roma como sinais divinos de que finalmente conquistaria o filho-homem necessário para garantir a sucessão Tudor. A decepção inicial gradualmente se transformou em suspeita e depois em ressentimento quando Ana teve vários abortos espontâneos subsequentes, incluindo o que possivelmente seria um menino em janeiro de 1536 d.C. Para Henrique, estes insucessos reprodutivos ecoavam de forma perturbadora os problemas que havia enfrentado com Catarina de Aragão, sugerindo que talvez seus problemas dinásticos não fossem simplesmente resultado de um casamento teologicamente inválido, mas de alguma maldição ou desaprovação divina mais profunda que ele ainda não compreendia adequadamente. Simultaneamente, Ana estava descobrindo que ser rainha da Inglaterra era significativamente mais perigoso e restritivo do que havia antecipado durante seus anos como amante influente. Como rainha consorte, cada aspecto de seu comportamento era escrutinado implacavelmente por cortesãos, embaixadores estrangeiros e pelo próprio rei, que esperava que ela demonstrasse uma dignidade real serena, muito diferente da personalidade vivaz e às vezes provocativa que havia inicialmente o atraído. Sua inteligência aguçada e suas opiniões políticas firmes, que haviam sido qualidades atrativas quando ela era uma cortesã independente, agora eram frequentemente interpretadas como interferência inadequada nos assuntos de Estado que deveriam ser domínio exclusivo do rei.
A situação se deteriorou rapidamente quando Ana começou a demonstrar ciúmes em relação às atenções que Henrique dispensava a outras mulheres da corte, especialmente Joanna Seymour, uma dama de companhia jovem e aparentemente modesta, que apresentava um contraste marcante com a personalidade mais assertiva de Ana. Os confrontos entre o casal real se tornaram cada vez mais frequentes e públicos, criando uma atmosfera de tensão constante que contaminava toda a corte e preocupava conselheiros políticos que entendiam os perigos de instabilidade na monarquia. Henrique começou a reinterpretar retrospectivamente seu relacionamento com Ana através de lentes cada vez mais negativas, questionando se sua paixão inicial havia sido resultado de encantamento sobrenatural ou manipulação calculada ao invés de amor genuíno. Esta reinterpretação paranoica foi habilmente explorada por inimigos políticos de Ana, particularmente Thomas Cromwell, que havia se tornado uma figura extremamente influente no governo real e que via na destruição de Ana uma oportunidade de consolidar ainda mais seu próprio poder e influência. Em 1536 d.C., uma série de acusações devastadoras foram formalmente apresentadas contra Ana Bolena, incluindo alegações de adultério múltiplo com vários homens da corte, incesto com seu próprio irmão George Boleyn e até mesmo traição contra o rei através de conspiração para assassiná-lo. Estas acusações eram quase certamente fabricadas ou grosseiramente exageradas, baseadas em evidências circunstanciais extremamente tênues e depoimentos obtidos através de tortura ou intimidação. Contudo, elas forneceram a Henrique a justificativa legal necessária para se livrar de uma esposa que havia se tornado inconveniente e frustrante. O julgamento de Ana foi uma farsa judicial cuidadosamente orquestrada, onde o veredicto estava predetermined e os procedimentos legais foram manipulados para garantir uma condenação. Mesmo assim, Ana enfrentou seus acusadores com uma dignidade impressionante, negando veementemente todas as acusações e apresentando defesas lógicas que expunham as inconsistências óbvias nas alegações contra ela. Sua eloquência durante o julgamento impressionou até mesmo alguns de seus inimigos, que reconheceram que ela estava demonstrando uma coragem extraordinária diante de uma situação impossível. Em 19 de maio de 1536 d.C., Ana Bolena foi executada por decapitação na Torre de Londres, tornando-se a primeira rainha inglesa a ser executada por ordem de seu próprio marido. Sua morte marcou um ponto de inflexão crucial na evolução da personalidade de Henrique VIII, demonstrando que ele estava disposto a destruir qualquer pessoa, independentemente de sua posição ou de relacionamentos anteriores, quando ela se tornasse um obstáculo para seus objetivos ou desejos. A execução de Ana também estabeleceu um precedente aterrorizante que influenciaria profundamente todos os relacionamentos subsequentes do rei. Apenas 24 horas após a execução de Ana Bolena, Henrique VIII demonstrou sua extraordinária capacidade de compartimentalizar eventos traumáticos ao se casar com Joanna Seymour, numa cerimônia privada, mas simbolicamente significativa. Esta rapidez chocante revelava não apenas a natureza calculista de Henrique, mas também sua necessidade desesperada de manter a ilusão de que cada novo relacionamento finalmente resolveria seus problemas dinásticos e pessoais persistentes. Joanna representava um contraste deliberado e estratégico com Ana Bolena em quase todos os aspectos imagináveis. Onde Ana havia sido assertiva e intelectualmente desafiadora, Joanna cultivava uma imagem de modéstia submissa e devoção religiosa tradicional que parecia mais adequada às expectativas convencionais de feminilidade real. Sua família, embora respeitável, não possuía as ambições políticas grandiosas dos Boleyn, o que teoricamente reduzia riscos de complicações dinásticas futuras.
Mais crucialmente, Joana rapidamente engravidou e conseguiu levar sua gestação até o termo completo, finalmente dando a Henrique o filho homem pelo qual ele havia arriscado tanto e destruído tantas vidas. Eduardo VI nasceu em 12 de outubro de 1537, depois de Cristo, numa explosão de celebração nacional que parecia validar retroativamente todas as decisões controvertidas que Henrique havia tomado durante a década anterior. O nascimento do príncipe foi interpretado como confirmação divina de que Henrique estava finalmente no caminho correto, tanto pessoalmente quanto politicamente. Contudo, a alegria foi cruelmente breve. Joana desenvolveu complicações pós-parto que os médicos da época não conseguiam tratar adequadamente, morrendo de febre puerperal apenas 12 dias após dar à luz. Sua morte devastou genuinamente Henrique, que havia desenvolvido um afeto sincero por esta esposa que finalmente lhe havia dado o que mais desejava. Diferentemente de seus relacionamentos anteriores, marcados por paixão intensa, mas complicada por questões políticas e pessoais, seu casamento com Joana havia proporcionado uma estabilidade emocional que ele não havia experimentado desde sua juventude. Durante mais de 2 anos após a morte de Joana, Henrique permaneceu viúvo, aparentemente incapaz de processar adequadamente sua perda e relutante em arriscar novamente as complicações emocionais de um novo casamento. Contudo, pressões políticas internacionais eventualmente o forçaram a considerar uma quarta união matrimonial. Thomas Cromwell, agora seu principal conselheiro, argumentou convincentemente que um casamento estratégico com uma princesa protestante alemã poderia fortalecer significativamente a posição internacional da Inglaterra numa Europa cada vez mais polarizada entre católicos e protestantes. Ana de Cleves foi selecionada baseada em relatórios diplomáticos favoráveis e num retrato pintado por Hans Holbein, que apresentava uma aparência atrativa e digna. Contudo, quando Ana chegou à Inglaterra em dezembro de 1539 d.C., Henrique imediatamente ficou desapontado com sua aparência real e sua incapacidade de se comunicar adequadamente em inglês. O casamento, celebrado em janeiro do ano seguinte, foi um desastre desde o início. Henrique considerava Ana fisicamente repulsiva e culturalmente incompatível, enquanto Ana, por sua vez, parecia intimidada pela personalidade dominadora do rei e pelas complexidades da corte inglesa. Em junho de 1540 d.C., apenas 6 meses após o casamento, Henrique conseguiu uma anulação baseada na alegação de que o casamento nunca havia sido consumado adequadamente. Ana, demonstrando uma sabedoria política notável, cooperou completamente com o processo de anulação e aceitou uma generosa compensação financeira, ganhando o título de Irmã Querida do Rei e uma pensão vitalícia confortável. Sua cooperação inteligente lhe salvou a vida e lhe garantiu uma aposentadoria relativamente confortável na Inglaterra. Quase imediatamente após sua anulação com Ana de Cleves, Henrique se casou com Catarina Howard, uma jovem de aproximadamente 20 anos de idade, cuja vivacidade e aparente inocência o fascinaram completamente. Catarina era prima de Ana Bolena, mas sua personalidade era significativamente diferente, menos intelectualmente sofisticada, mas mais espontaneamente afetuosa e aparentemente desprovida das ambições políticas calculadas que haviam caracterizado Ana. Inicialmente, o relacionamento trouxe nova energia à vida de Henrique, que estava entrando na 5ª década de vida e começava a mostrar sinais evidentes de deterioração física e emocional. Contudo, Catarina havia tido relacionamentos românticos anteriores ao seu casamento, um fato que ela imprudentemente tentou esconder do rei. Quando evidências destes relacionamentos anteriores vieram à luz,
combinadas com alegações de que ela continuava mantendo correspondência secreta com antigos amantes, Henrique interpretou estas descobertas como traição fundamental que justificava as punições mais severas. Em fevereiro de 1542 d.C., Catarina Howard foi executada na Torre de Londres, tornando-se a segunda rainha de Henrique a morrer no cadafalso. Sua juventude e aparente inocência tornaram sua execução particularmente chocante, mesmo para padrões de uma época acostumada à violência política. A morte de Catarina marcou outro ponto de endurecimento na personalidade de Henrique, demonstrando que sua paranoia e sua crueldade estavam se intensificando com a idade e com os repetidos traumas emocionais de seus relacionamentos mal-sucedidos. Em julho de 1543 d.C., Henrique VIII se casou pela sexta e última vez com Catarina Parr, uma viúva de 31 anos de idade, cuja maturidade, inteligência e experiência de vida representavam uma escolha dramaticamente diferente de suas esposas anteriores. Catarina havia sido casada 2 vezes anteriormente e possuía uma sofisticação social e emocional que lhe permitia navegar nas complexidades crescentes da personalidade real com mais habilidade do que suas predecessoras mais jovens e inexperientes. Sua educação humanista era excepcional mesmo para padrões aristocráticos da época, incluindo fluência em latim, francês e italiano, além de conhecimentos sólidos de teologia, filosofia e literatura clássica que permitiam conversações intelectualmente estimulantes com o rei. Mas, crucialmente, Catarina demonstrava uma capacidade notável para gerenciar o temperamento cada vez mais volátil de Henrique, evitando cuidadosamente tópicos que poderiam provocar suas explosões de raiva, enquanto simultaneamente oferecia companhia intelectual e emocional que ele genuinamente apreciava. Sua experiência anterior como esposa e madrasta lhe havia ensinado habilidades de diplomacia doméstica que se mostraram invaluáveis para lidar com um marido que estava se tornando progressivamente mais difícil, paranoico e fisicamente debilitado. Uma de suas maiores realizações foi conseguir reconciliar Henrique com suas 2 filhas, Maria e Elizabeth, que haviam sido declaradas ilegítimas durante os dramáticos rearranjos matrimoniais anteriores do rei. Através de uma combinação cuidadosa de persuasão sutil, timing estratégico e apresentação hábil de argumentos que apelavam tanto para os instintos paternais quanto para as considerações políticas de Henrique, Catarina conseguiu convencê-lo a restaurar suas filhas na linha de sucessão, através do ato de sucessão de 1544 d.C. Esta reconciliação não apenas trouxe estabilidade emocional importante para a família real, mas também resolveu questões sucessórias potencialmente problemáticas que poderiam ter criado crises dinásticas após a morte de Henrique. Durante os últimos anos do reinado de Henrique, Catarina efetivamente funcionou como enfermeira, conselheira e administradora doméstica, gerenciando não apenas as necessidades pessoais crescentemente complexas do rei, mas também supervisionando a educação das crianças reais e mantendo alguma estabilidade numa corte que havia se tornado cada vez mais tensa e imprevisível. Sua presença calma e competente proporcionava um contraste marcante com o caos emocional que havia caracterizado os relacionamentos matrimoniais anteriores de Henrique. Contudo, mesmo Catarina não estava completamente segura da paranoia crescente do rei. Em 1546 d.C., ela quase foi presa e executada quando suas opiniões religiosas reformistas foram interpretadas por inimigos políticos como evidência de heresia perigosa. Apenas sua submissão hábil e sua capacidade de convencer Henrique de que suas convicções religiosas eram compatíveis com a ortodoxia anglicana que ele havia estabelecido salvaram sua vida.
Este incidente demonstrava que mesmo a mais diplomática e cuidadosa das esposas de Henrique não estava completamente segura de suas mudanças de humor imprevisíveis e potencialmente letais. A saúde física de Henrique havia se deteriorado dramaticamente durante a década de 1540 depois de Cristo. O atleta impressionante de sua juventude havia se transformado num homem obeso, cronicamente doente e cada vez mais imobilizado por feridas nas pernas que se recusavam a cicatrizar adequadamente. Seu peso havia aumentado para mais de 150 quilos, criando problemas respiratórios e circulatórios que afetavam sua capacidade de pensar claramente e controlar suas emoções. As feridas em suas pernas, possivelmente resultado de acidentes em torneios durante sua juventude, haviam se infectado cronicamente e exalavam um odor pútrido que tornava sua presença física desagradável, mesmo para cortesãos acostumados às condições sanitárias precárias da época. Mais perturbador ainda era a deterioração evidente de sua estabilidade mental. Henrique havia sempre possuído um temperamento volátil, mas durante seus últimos anos, esta volatilidade se intensificou numa paranoia genuína que o levava a suspeitar de traição e conspiração, onde provavelmente existiam apenas diferenças de opinião normais ou mal-entendidos inocentes. Cortesãos que haviam servido fielmente durante décadas descobriam que comentários casuais poderiam ser reinterpretados como evidência de deslealdade, resultando em prisão, tortura ou execução. A atmosfera na corte se tornou sufocante, com todos caminhando constantemente na corda bamba entre agradar o rei e evitar dizer qualquer coisa que pudesse ser mal interpretada. Catarina Parr navegou neste ambiente cada vez mais perigoso com habilidade extraordinária, mas mesmo ela reconhecia que sua sobrevivência dependia fundamentalmente da morte natural de Henrique antes que alguma mudança imprevisível em seu humor a colocasse em perigo mortal. Sua estratégia consistia em manter-se tão útil e agradável quanto possível, enquanto simultaneamente se preparava discretamente para a inevitável transição política que seguiria a morte do rei. Ela cultivava relacionamentos cuidadosos com figuras que provavelmente seriam influentes durante a regência do jovem Eduardo VI, sempre tomando cuidado para não parecer excessivamente ambiciosa ou ameaçadora para os interesses de Henrique. Durante estes anos finais, Henrique também se tornou obsessivamente preocupado com seu legado histórico. Encomendou retratos grandiosos que minimizavam sua deterioração física e enfatizavam sua majestade real. Escreveu tratados teológicos que justificavam suas decisões religiosas e supervisionou cuidadosamente a educação de Eduardo VI para garantir que seu filho continuaria as políticas que ele havia estabelecido. Sua necessidade de controlar não apenas o presente, mas também as interpretações futuras de seu reinado, revelava uma insegurança profunda sobre como a história julgaria suas ações extraordinárias e frequentemente brutais. Apesar de todos os seus esforços para projetar poder e controle, Henrique estava claramente perdendo a batalha contra seu próprio corpo e mente em deterioração. Seus últimos meses foram marcados por dor física constante, episódios de confusão mental e explosões de raiva que aterrorizavam até mesmo seus conselheiros mais próximos e leais. A ironia de sua situação era profunda. O homem que havia transformado toda uma nação para satisfazer suas vontades pessoais, estava descobrindo que nem mesmo o poder real absoluto podia protegê-lo das realidades inexoráveis da mortalidade humana e da deterioração física. As manhãs geladas de janeiro de 1547 d.C. trouxeram o fim inevitável para um dos reinados mais dramáticos e transformadores da história inglesa. Henrique VIII morreu em 28 de janeiro, nas primeiras horas da madrugada, no Palácio de Whitehall,
cercado apenas por alguns poucos cortesãos leais que haviam conseguido sobreviver aos perigos de servir um monarca cada vez mais imprevisível e paranoico. Sua morte não foi súbita, mas o resultado de semanas de deterioração gradual, durante as quais ficou claro que nem os melhores médicos da época conseguiriam reverter os danos acumulados de décadas de excessos físicos e estresse emocional intenso. Durante seus últimos dias conscientes, Henrique alternava entre momentos de clareza mental surpreendente e períodos de confusão, onde parecia não reconhecer completamente onde estava ou quem eram as pessoas ao seu redor. Nos momentos lúcidos, demonstrava uma preocupação obsessiva com os arranjos para a regência de Eduardo VI, que assumiria o trono aos apenas 9 anos de idade. Henrique havia passado meses elaborando instruções detalhadas sobre como o reino deveria ser governado durante a menoridade de seu filho, revelando uma última tentativa desesperada de controlar eventos além de sua própria morte. Suas palavras finais, segundo relatos contemporâneos, incluíram referências a monges e declarações fragmentadas sobre sua alma e seu relacionamento com Deus, sugerindo que, mesmo no fim, mantinha alguma preocupação sobre as implicações espirituais de suas ações durante a vida. Contudo, não há evidência de que expressou arrependimento genuíno sobre as execuções que havia ordenado ou as vidas que havia destruído durante suas 6 décadas de existência turbulenta. A notícia da morte do rei foi inicialmente mantida em segredo por quase 3 dias, enquanto o Conselho Privado finalizava arranjos para a transição política e se preparava para possíveis distúrbios públicos. Quando finalmente foi anunciada publicamente, a reação popular foi complexa e contraditória. Algumas pessoas genuinamente lamentaram a perda de um monarca que, apesar de suas crueldades, havia proporcionado estabilidade política e prosperidade econômica durante grande parte de seu reinado. Outros receberam a notícia com alívio mal disfarçado, esperando que sua morte pudesse trazer um período de maior previsibilidade e menos execuções arbitrárias. O funeral de Henrique VIII foi um espetáculo grandioso que rivalizou com sua coroação em magnificência e simbolismo político. Seu corpo foi transportado de Londres para o castelo de Windsor numa procissão solene que durou vários dias, permitindo que súditos de todo o reino pudessem apresentar seus últimos respeitos ao monarca que havia dominado suas vidas durante quase 4 décadas. Multidões se alinhavam nas estradas para observar a passagem do cortejo fúnebre, muitas demonstrando emoção genuína, apesar dos aspectos problemáticos do reinado que estava terminando. Ele foi enterrado na Capela de São Jorge, no Castelo de Windsor, num túmulo elaborado que havia sido originalmente preparado para ele e para Joanna Seymour, a única de suas 6 esposas, por quem ele havia aparentemente mantido afeto duradouro até o fim da vida. A escolha de ser enterrado ao lado de Joanna, ao invés de qualquer uma de suas outras esposas, era simbolicamente significativa, representando sua convicção de que ela havia sido sua única parceira matrimonial verdadeiramente satisfatória e bem-sucedida. O legado imediato de Henrique VIII era simultaneamente impressionante e profundamente problemático. Ele havia transformado a Inglaterra de um reino periférico relativamente insignificante numa potência europeia respeitada, estabelecido uma nova estrutura religiosa que libertava a nação da autoridade papal e criado precedentes legais e administrativos que influenciariam o desenvolvimento político inglês durante séculos subsequentes. Seu patrocínio das artes e da educação havia contribuído significativamente para o florescimento cultural que caracterizaria a era elisabetana posterior. Contudo,
Estes sucessos haviam sido conquistados através de métodos que incluíram execuções em massa de oponentes políticos e religiosos, destruição sistemática de instituições monásticas que haviam fornecido serviços sociais essenciais durante séculos e criação de precedentes perigosos sobre o poder absoluto dos monarcas sobre a vida e a morte de seus súditos. A Inglaterra que Eduardo VI herdou era mais poderosa e independente do que aquela que Henrique havia recebido. Mas também era uma sociedade traumatizada por décadas de mudanças violentas e instabilidade política constante. A transformação religiosa que Henrique havia iniciado permaneceria irreversível, estabelecendo a Inglaterra como uma nação fundamentalmente protestante que se definiria em oposição ao catolicismo continental durante os séculos seguintes. Esta mudança teria consequências profundas não apenas para a história inglesa, mas para o desenvolvimento do cristianismo global, influenciando movimentos reformistas em outros países e contribuindo para as guerras religiosas que devastariam a Europa durante o século XVI e além. Talvez mais significativamente, Henrique VIII havia estabelecido um novo modelo de monarquia absoluta que seria imitado e adaptado por outros governantes europeus, demonstrando como um líder suficientemente determinado e implacável poderia transformar completamente as estruturas políticas, religiosas e sociais tradicionais de uma nação através de uma combinação de força, manipulação legal e propaganda hábil. Seu reinado se tornaria um caso de estudo clássico sobre as possibilidades e perigos do poder político concentrado nas mãos de um indivíduo carismático, mas moralmente questionável. Quando os historiadores do futuro avaliassem o reinado de Henrique VIII, eles reconheceriam que ele havia mudado irrevogavelmente o curso da história inglesa e europeia, mas continuariam debatendo se estas mudanças representavam fundamentalmente progresso ou retrocesso para a civilização humana. Sua vida havia demonstrado tanto as possibilidades extraordinárias quanto os perigos terríveis de concentrar poder absoluto nas mãos de uma pessoa cujos desejos pessoais nem sempre coincidiam com o bem-estar de seus súditos ou com princípios morais universalmente aceitos. A história dos 6 casamentos de Henrique VIII permanece uma das narrativas mais fascinantes e perturbadoras da história europeia, revelando as intersecções complexas entre poder político, desejo pessoal e destino individual que definiram a experiência humana durante o Renascimento. Catarina de Aragão, divorciada após anos de casamento fiel, passou seus últimos anos exilada e ignorada, morrendo em 1536, depois de Cristo, sem jamais aceitar a validade do divórcio que havia destruído sua vida. Ana Bolena, decapitada em 1536 depois de Cristo, pagou com sua vida pela ambição de se tornar rainha e pela incapacidade de produzir o herdeiro masculino que Henrique desesperadamente desejava. Sua filha Elizabeth eventualmente se tornaria uma das maiores rainhas da história inglesa, provando ironicamente que o gênero feminino que tanto havia decepcionado Henrique podia produzir liderança excepcional. Joanna Seymour morreu em 1537 depois de Cristo, apenas 12 dias após dar à luz Eduardo VI, tornando-se a única esposa de Henrique a morrer de causas aparentemente naturais, enquanto ainda desfrutava de seu favor. Sua morte prematura a salvou dos perigos que posteriormente ameaçaram todas as outras esposas do rei, e sua memória permaneceu idealizada na mente de Henrique até o fim de sua vida. Ana de Cleves sobreviveu através de diplomacia hábil e cooperação inteligente, aceitando a anulação de seu casamento e vivendo confortavelmente na Inglaterra até sua morte em 1557 depois de Cristo. Catarina Howard foi decapitada em 1542 depois de Cristo, vítima tanto de sua própria imprudência quanto da paranoia crescente de Henrique sobre a fidelidade de suas esposas.
Sua juventude e aparente inocência tornaram sua execução particularmente chocante, demonstrando que nem mesmo a idade ou a inexperiência ofereciam proteção contra a fúria real quando esta era despertada. Catarina Parr conseguiu o feito extraordinário de sobreviver ao casamento com Henrique VIII, usando sua maturidade, inteligência e habilidades diplomáticas para navegar com sucesso os últimos anos perigosos do reinado. O padrão que emerge destes 6 casamentos revela aspectos fundamentais da personalidade de Henrique que transcenderam suas necessidades dinásticas específicas. Sua incapacidade de aceitar contradição ou resistência, sua tendência de reinterpretar relacionamentos anteriores através de lentes cada vez mais negativas, quando estes se tornavam inconvenientes, e sua disposição de destruir qualquer pessoa que se tornasse um obstáculo para seus desejos, demonstravam uma personalidade fundamentalmente narcisista que via outras pessoas primariamente como instrumentos para seus próprios objetivos. Simultaneamente, a intensidade emocional genuína de muitos destes relacionamentos sugere que Henrique não era simplesmente um monstro calculista, mas um homem profundamente perturbado, cuja necessidade desesperada de controle e validação o levava a comportamentos cada vez mais destrutivos. Sua busca obsessiva por um herdeiro masculino, embora compreensível dentro do contexto político da época, revelava uma incapacidade de aceitar limitações ou fracassos que eventualmente corrompeu sua capacidade de formar relacionamentos humanos saudáveis. A tragédia dos 6 casamentos de Henrique VIII reside não apenas nas vidas individuais que foram destruídas, mas na demonstração de como o poder absoluto combinado com instabilidade emocional pode criar ciclos de violência e trauma que se perpetuam através de gerações. As filhas de Henrique, Maria e Elizabeth cresceram numa atmosfera de medo constante e incerteza sobre sua própria legitimidade e segurança, experiências que influenciariam profundamente seus próprios reinados posteriores. O legado final de Henrique VIII permanece profundamente ambíguo. Ele transformou a Inglaterra numa potência europeia independente e estabeleceu precedentes religiosos e políticos que duraram séculos. Contudo, estes sucessos foram conquistados através de métodos que incluíram violência sistemática, destruição de tradições valiosas e trauma psicológico que afetou não apenas suas vítimas diretas, mas toda a sociedade inglesa. Sua vida demonstra tanto as possibilidades extraordinárias quanto os perigos terríveis do poder político concentrado, servindo como advertência sobre os custos humanos da ambição descontrolada e da autoridade sem limites morais adequados. Ele mudou a fé de uma nação inteira para satisfazer seus caprichos pessoais, mas não conseguiu mudar o próprio destino de mortalidade e deterioração que eventualmente derrota todos os seres humanos, independentemente de seu poder temporal ou de suas realizações históricas. Sua história permanece como um dos exemplos mais dramáticos de como grandeza e monstruosidade podem coexistir na mesma pessoa, criando legados que inspiram tanto admiração quanto horror através dos séculos. Se você gostou dessa história, se inscreva no canal, curta e deixe seu comentário. Esse é o canal Imperadores. Até a próxima.